A nossa reflexão de hoje vai ter como texto bíblico fundamental o Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, começando no versículo de número 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estas foram palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo quando esteve aqui na terra, mas que são muito atuais e que dizem respeito a todos nós que vivemos nos dias de hoje. Na realidade, Jesus faz um convite para todas as pessoas. Ele lhes fala que elas precisam tomar a iniciativa de ir a Ele. Nós, seres humanos, não podemos viver nesta terra desligados do nosso Criador. Ele nos fez, Ele nos colocou aqui, Ele nos deu vida, nos deu existência, e Ele espera que nós tenhamos um relacionamento pessoal, um relacionamento de intimidade com Ele. E isso é o que Jesus fala para nós, isso é o que Ele veio trazer para nós. Por isso Ele começa falando: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Se nós pararmos para pensar, todos os seres humanos estão vivendo de uma maneira errada, diferente daquela para a qual eles foram projetados viver. O que acontece? Deus criou o ser humano para que o homem vivesse em um relacionamento de comunhão e de sujeição a Ele. E o que ocorre com as pessoas? As pessoas, devido ao seu egoísmo, devido ao seu pecado, devido a não ter esse relacionamento diário e contínuo com Deus, com o Criador, elas estão vivendo de uma forma errada. É como alguém que faz um projeto, de um determinado produto para funcionar de uma maneira, e esse produto ele funciona de outra forma completamente diferente. Por que as pessoas têm tantos problemas? Porque existem tantos sofrimentos na vida das pessoas, sofrimento psicológico, sofrimento interior, sofrimento emocional, sofrimento espiritual. Porque Deus não nos fez para nós vivermos tendo o nosso eu, o nosso ego como nosso Senhor. Na verdade, as pessoas vivem segundo as suas próprias vontades. E elas não sujeitam as suas vontades a Deus como Criador. E aí vem a consequência, vem o sofrimento. Cedo ou tarde, as pessoas acabam entrando por um caminho de aflição. Por quê? Porque elas não foram projetadas, elas não foram criadas para viver dessa forma. E aí o que acontece? Jesus ele veio a este mundo para nos proporcionar uma mudança, uma transformação. Por isso que ele fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, se você está sofrendo, se você está passando por um momento de aflição, de angústia, de sofrimento, você precisa ir a Cristo. E mesmo as pessoas que não estão vivendo assim no momento, mas vai chegar a hora, vai chegar o dia em que elas experimentarão a aflição, elas experimentarão o sofrimento nas suas vidas. E o caminho mais certo que nós precisamos ter diante de Deus é nos achegarmos a Ele através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora veja o que Ele nos ensina. Ele nos diz o seguinte: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo.
O que é jugo? Jugo é uma peça muito utilizada na agricultura, principalmente na época de Jesus Cristo, né, quando não tínhamos as máquinas, a tecnologia que temos hoje. Mas era uma peça de madeira que se colocava nos pescoços de bois, né, de animais de carga, para que eles pudessem puxar um arado. Então nós tínhamos, por exemplo, dois bois que eram colocados lado a lado e uma peça, uma canga, né, uma peça de madeira colocada no pescoço desses animais para que eles pudessem puxar um arado e arar a terra ou mesmo puxar um carro de boi. E aí o que isso nos ensina? Isso nos ensina que esses animais, nessa situação, eles perdiam a sua própria autonomia. Eles não iam para onde eles queriam. Eles não faziam aquilo que eles desejavam fazer. Eles tinham um dono, alguém que os conduzia, alguém que os guiava. Então, se era um carro de boi, então o dono se sentava em cima do carro de boi e aí aqueles bois eram conduzidos, né, por alguém que estava com as rédeas nas mãos. Então, quando Jesus ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, é porque ele quer que nós renunciemos ao nosso eu, ao nosso ego, aos nossos próprios desejos e nós nos sujeitemos a ele. É ele que quer nos governar, é ele que quer nos conduzir, é ele que quer nos guiar. Então é nesse sentido que ele usa essa figura. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Então a gente precisa ter essa atitude de se submeter ao Senhor em atitude de obediência, né, à palavra de Deus, e procurar aprender dele. E ele vai conduzir o nosso dia a dia. Ele vai nos iluminar o entendimento, ele vai nos orientar nas principais decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Então ele continua dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Uma das características do verdadeiro cristão que está sendo governado por Deus, que está sendo guiado pelo Senhor, é que ele tem uma paz, ele tem uma tranquilidade, ele tem uma harmonia interior. E eu volto a falar, né? Eu volto a destacar o ponto que eu falei anteriormente, as pessoas estão vivendo de uma forma diferente daquela que o seu Criador lhes fez, projetou para elas. Então é como se nós estivéssemos funcionando de uma forma errada, da maneira errada. E quando nós nos submetemos a Cristo, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos entregamos a Ele, então nós começamos a viver da maneira certa, tendo tranquilidade, tendo paz, tendo a nossa vida espiritual iluminada, e aí as coisas começam a dar certo para nós, né? Nós passamos a experimentar o descanso das nossas almas. Então, uma das principais características da humanidade nos dias atuais é que ela está aflita, ela está angustiada, ela está atribulada. Existem problemas muito sérios que as pessoas atravessam e que elas não têm condição de resolver. Mas quando elas estão nas mãos de Deus, quando elas estão submissas à palavra do Senhor, então a alma delas começa a descansar. E aí a harmonia, a paz, a tranquilidade, né, e o prazer de viver a vida começa a acontecer na vida de cada uma delas. Então Jesus conclui dizendo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um jugo pesado. E muitos conhecem, né, o jugo pesado. Qual é o jugo pesado? Diferente do jugo de Jesus Cristo. É o jugo do pecado.
O próprio Jesus, ele em outra escritura, ele revela lá no Evangelho de João de que aquela pessoa que comete o pecado, ela se transforma em escravo do pecado. Então, todo tipo de escravidão traz sofrimento. Todo tipo de escravidão traz aflição, tá? Traz angústia. Mas se o ser humano, de forma voluntária, de forma plena, ele se entrega ao Senhor, ele se sujeita a Deus, ele coloca as suas vontades nas mãos de Deus, então ele passa a ter descanso para a sua alma e ele passa a experimentar um outro tipo de jugo, né, que é um jugo leve, que é um jugo suave, que é um jugo que vai fazer com que ele viva em harmonia, da maneira como Deus, na condição de Criador, projetou para ele. Então, eu quero encerrar as minhas palavras dizendo o seguinte: se você está vivendo uma vida aflita, uma vida de aflição, cheia de problemas, lembre-se de que existe um Deus maior, um Deus todo-poderoso que está esperando que você venha a Ele. O livro de Isaías, lá no capítulo 55, ele nos convoca, né? Ele diz o seguinte: busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Na realidade, todos nós somos pecadores. Na realidade, todos nós precisamos desse amor, desse perdão que somente o Senhor tem para nos conceder. Mas é necessário uma mudança de atitude, de postura. É necessário um reconhecimento de que vivendo no egoísmo, vivendo segundo os desejos do nosso coração, do nosso interior, nós não vamos alcançar a harmonia, não vamos alcançar a paz, não vamos alcançar a felicidade eterna. Enquanto há tempo, buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ele está aí, está aguardando que você se volte para Ele, que você se entregue para Ele, que você deixe de viver segundo os seus desejos, deixe de viver segundo os seus egoísmos e passe a viver segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe e que, se você tem esse desejo, se você sentiu no seu coração, faça uma pequena oração a Deus agora, fale com Ele. Ele está aí, diante de você, e Ele quer ouvir a sua voz, e Ele quer que você se entregue a Ele. Que Deus abençoe a todos.